Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Arlenildo Lima e esse é o canal Eu Sou Católico. E hoje estou aqui para trazer um pouco do Evangelho de hoje, que está no livro de Marcos, capítulo 3, versículo do 1 ao 6, que vem nos dizer o seguinte: Jesus entrou de novo na sinagoga e havia aí um homem com a mão paralisada, e ficava de olho para e ficavam de olho para ver se Jesus iria curá-lo no dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão paralisada: Levanta-se aqui para o meio. E lhes perguntou: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Mas eles nada respondiam. Então, lançando sobre eles um olhar de indignação e tristeza por causa da dureza do coração deles, Jesus disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e sua mão ficou curada. Logo que saíram daí, os fariseus começaram a consultar os herodianos sobre Jesus, para encontrarem algum modo de matá-lo. Bom, mais uma vez essa questão do sábado, O sábado era guardado pelos fariseus como um sábado sagrado, um dia sagrado, Porque foi, de fato, o sétimo dia em que Deus descansou, A partir daí tem-se que Deus deixou o sábado para o homem, como diz no Evangelho de ontem, no livro, que está no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 23 ao 28. Lá no finalzinho ele diz o seguinte: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Só que aqui, nessa ocasião, Jesus tinha uma pessoa que não podia mais esperar por um milagre, que era a pessoa que estava com a mão ressecada. Agora eu me pergunto, qual foi a realidade, ou melhor, lhes pergunto, qual foi a realidade que Jesus encontrou quando chegou na sinagoga? Além do Senhor com a mão paralisada, pessoas com os corações secos, porque estavam ali, mas não estavam prestando atenção na igreja, Não estavam prestando, aliás, não estavam prestando atenção na pregação em si, e quantas vezes tem pessoas que vai nas missas, nas celebrações, mas não presta atenção na palavra de Deus, que é o que está se dizendo hoje, não é verdade? Mesmo assim, Jesus não deixou de pregar, de pregar o Evangelho. E ele chegou para a pessoa que estava com a mão paralisada, perguntou para todo mundo ali o que era possível fazer num sábado. Fazer um milagre, vamos dizer assim, ou matá-la. Ele quebrou também essa história de guardarem o dia como um dia sagrado. Agora, você já se perguntou por que ele fez isso? Como eu disse, não deixais de fazer uma caridade, como eu disse ontem, não deixais de fazer uma caridade sobre total circunstância, Sobre totais circunstâncias. Não, e foi isso o que Jesus fez. Ele não deixou de fazer uma caridade. Ele fez, até porque, como o próprio falou, o Filho do Homem também é o Senhor do sábado. Mas o que eu imagino aqui, o que eu tiro para mim, e é o que também quero deixar aqui para vocês, é que essas pessoas que estavam nas sinagogas, essas pessoas que estavam na igreja, no caso, estavam com os corações secos, vazios. E eis aqui o questionamento que fica para hoje. Quantas e quantas vezes são as vezes em que a gente vai para uma igreja, para uma missa de adoração, para uma celebração, para um texto dos homens, um texto das mulheres, texto pelos filhos, rezar, mas estamos indo de coração vazio. Na verdade, indo e saindo, entrando e saindo de corações vazios. Quantas e quantas vezes a palavra é pregada, o padre vai lá, faz a homilia, fazemos uma reflexão quando é no momento da celebração, a gente faz uma reflexão sobre a palavra, mas quantas e quantas vezes as pessoas
elas saem de corações vazios. Mesma situação aqui. Jesus, ele pregou o evangelho através de um milagre que ele fez. Mas, ao invés das pessoas saírem cheios de amor no seu coração, simplesmente os fariseus, como diz aqui no final, logo que saíram daí os fariseus começaram a consultar os herodianos sobre Jesus, para encontrarem algum modo de matá-lo. Agora, por que disso? Porque a sabedoria divina era tanta que tudo que Jesus falava, os políticos entendiam, os políticos da época, né, que eram os professores da lei, entendiam como se fosse uma afronta para eles, porque Jesus, ele não, de certo modo, ele não seguia as leis mundanas. Claro, óbvio, está mais do que certo, no sentido dele vir para pregar o evangelho de Deus, né, e ensinar ao povo o verdadeiro caminho. Então, temos aqui um Jesus histórico que mais uma vez vem para, através de um milagre, dar a sua pregação, porém dentro da sinagoga. Aí entra uma realidade. Jesus estava entre as pessoas numa rua, no mundo aberto, né? Muitas vezes ele pregava assim também. Ora, quando ele chegou numa sinagoga, ele se entristeceu. Ele se entristeceu, porque, lógico, as pessoas na rua estavam escutando ele melhor, estavam saindo com os corações cheios de amor e paz. Mas não foi isso que ele encontrou numa igreja, que era para ser um local de celebração, vamos dizer assim, né? Mas acabou se tornando ali um local de uma outra coisa. E mesmo assim, ele pregou o evangelho, não deixou de pregar. Né? E as pessoas entraram e saíram de corações vazios. Tanto é que diz aqui no final, e vou repetir novamente. Logo que saíram daí, os fariseus começaram a consultar os herodianos sobre Jesus, para encontrarem algum modo de matá-lo. Então é isso, que a gente não possa sair, que a gente, ao ir à igreja, a gente possa ir de coração aberto para escutar a palavra de Deus e aquilo que ele tem a dizer no exato momento. Porque, digo e torno a repetir, muitas são as vezes em que a gente vai para a igreja, né, de coração vazio, de coração fechado, e acabamos saindo do mesmo jeito. Que nós não possamos ser assim, viu, gente? A gente tem que ir de coração aberto para escutar a palavra de Deus, certo? Então, se você gostou do vídeo, curte aí e me diz aí nos comentários o que você achou do vídeo de hoje, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.